Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Nós estamos concluindo esse primeiro módulo de eclesiologia e hoje nós vamos trabalhar com vocês aqui de forma muito simples sobre as marcas de uma igreja verdadeira, tá? Mas antes, nós vamos, como sempre temos feito, testar as memórias dos alunos aqui no nosso Testando a Memória de hoje. E a pergunta é a seguinte, em tela: a expressão corpo de Cristo possui diferentes significados na Bíblia. Quais significados essas expressões podem indicar? Trabalhamos isso na aula passada, hein? E aí, quais são as expressões que aparecem ao longo da exposição bíblica quando a lemos e quais são os significados que elas podem ser aplicadas aí? Elas indicam que, resposta, em primeiro lugar, pode significar aí o corpo humano de Jesus Cristo, né? Segundo, pode ser uma referência simbólica ao pão da ceia do Senhor. Terceiro, pode ser uma designação do grupo de fiéis que é a igreja. Legal. Então, quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Vai ser o tema, né, dessa última exposição da nossa disciplina de eclesiologia. Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Como nós podemos identificar uma igreja verdadeira? Para isso, nós temos aqui um texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. A palavra do Senhor nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, então vai ser o texto base aqui para falarmos sobre esse assunto na nossa última aula de eclesiologia, tá? Primeira marca de uma igreja verdadeira, ela tem firmeza doutrinária, né? Expressão que aparece no versículo 42, o comecinho, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira marca de uma igreja verdadeira, então, pode evidenciar aos que a observam, né, que ela tem a supremacia da palavra de Deus, coloca a palavra de Deus no lugar de campeão. E é por isso que eu começo aqui com Martinho Lutero, né? Lutero, que foi o grande reformador, lá no dia 31 de outubro de 1517, fixando as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, contra as indulgências. Um dos focos de Lutero era trazer de volta a escritura como sendo o padrão pela qual a igreja precisa seguir, né? E um dos lemas da reforma protestante, quando a gente vai lá para os 5 solas, o primeiro sola é o sola scriptura, somente a escritura, ou seja, que não tem papa, não tem pastor, não tem Maria, não tem João, não é? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o Senhor. E quem ensina isso? É doutrina de homens? Não, a escritura, tá? É uma frase interessante aí de Lutero, diz o seguinte, em tela aí, ó: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Interessante isso, né? Principalmente na nossa geração
antropocêntrica, aonde o homem quer ser o centro de todas as emoções, quer ser estrela do culto, vamos colocar assim, tá? Mas, se esse ensinamento não está baseado no só a Escritura, somente a Escritura, palavra de Deus, deve ser rejeitado, tá? Então, uma igreja verdadeira, ela é evidenciada pela cultura que ela atende em relação ao apego pela palavra de Deus. Coloca a palavra do Senhor no lugar de campeão, tá? Vivemos em uma época na qual a fiel pregação das Escrituras não encontra mais espaço dentro de algumas igrejas de nossos dias. Há um desvio de objetivos no culto, uma falta de compromisso com o estudo da palavra que possa apresentar ao homem de nossos dias um sermão cristocêntrico, que glorifique a Deus, uma pregação que apresente o estado caído do homem e lhe mostre o caminho da salvação. Porém, quando analisamos a trajetória da igreja através do retrovisor da história, o que constatamos é que todas as vezes em que a igreja esteve no seu auge, a pregação das Escrituras também estava no auge, não é? Justamente porque ao longo da história da igreja nós aprendemos e vemos isso, não é verdade? Deus, não é? Quando ele realiza um processo de avivamento, de salvação, né? Pecadores que se achegam ao trono da graça, eles só o fazem porque Deus resolveu chamá-los através da pregação da palavra. É o meio pela qual Deus escolheu salvar homens, tá? Outro fator interessante em nossos dias é que alguns ministros não estão mais preocupados em pregar toda a verdade de Deus. Não se preocupam mais em pregar o que é certo, e sim o que dá certo. O que estamos acompanhando é um verdadeiro comércio das Escrituras, onde o evangelho se torna um produto, o púlpito um balcão e os crentes consumidores. Atualmente, muitas pessoas têm recorrido ao evangelho apenas como caçadores de experiência. Basta observarmos os sermões televisivos das megas igrejas e logo iremos perceber que boa parte da pregação que se tem ouvido é dominada por temas tais como, em azulzinho aqui, ó, o que eu e você precisa? Ou o que você deve fazer para se sentir bem? O que deve ser levado em conta é que Deus não tem a obrigação de realizar nossos desejos, ao contrário do que se tem observado nos sermões atuais, uma pregação totalmente centralizada no ser humano. Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. É o que nós vemos hoje. Você liga aí nas rádios, principalmente, onde existe programações pela madrugada, né, os falsos pastores, o que eles acabam ensinando, pregando por aí nossa, olha, Deus me revela aqui um homem por nome João, que precisa trocar o seu carro, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, um reboliço na sua vida financeira, e só balela, tá? Outro aspecto que também não pode deixar de ser observado é que atualmente a pregação expositiva, justamente o que nós falávamos agora há pouco, né? Que hoje em dia é aquela pregação antropocêntrica centrada no homem, né? E não a pregação expositiva, né? Onde de fato a escritura, do começo ao fim, ela é a única regra de atenção que deve ser usada pelo expositor. Então a pregação expositiva perdeu o seu lugar para um estilo de pregação cujo foco é somente o que Deus pode fazer pelo homem e não o que Deus requer do homem. A pregação não pode ser antropocêntrica, como temos visto com muita frequência em nossos dias, mas sim deve ser uma pregação teocêntrica, ou seja, centrada em Deus, conforme nos ensina o Catecismo de Westminster, dizendo que, em tela aí em amarelo, a verdadeira pregação expositiva precisa anunciar e defender a doutrina de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e não o contrário. Então, aqui nós estamos trabalhando com vocês o primeiro
pilar de uma igreja verdadeira, tá? Primeira evidência de uma igreja verdadeira está representada, não é? Ou pode ser evidenciada pela forma com a qual a igreja lida com a palavra de Deus, a exposição das escrituras. Não é? Se numa comunidade se canta 3, 4 horas e chega no momento da palavra é 20 minutos, 15 minutos, essa igreja está num lugar muito perigoso, mas muito perigoso. Pragmatismo moderno. Falando ainda sobre a centralidade da escritura, pragmatismo moderno. Então surge nos Estados Unidos no final do século XIX, com alguns pensadores tais como William James, né? Esse aqui é o surgimento, né, do pragmatismo moderno, e hoje funciona dentro de algumas igrejas como métodos para crescimento. Essa prática ensina que o importante não é a verdade, mas o que funciona. Não estão preocupados com o que é certo, mas com o que dá certo. E atrelado a isso, nós temos o sincretismo religioso. Mas deixa eu apenas fazer uma aplicação prática do pragmatismo, o slide anterior aqui. Ou seja, se for necessário eu mentir em nome de Deus para atrair as pessoas, o importante é o resultado, não os meios. Ou seja, se eu começar a prometer para a minha comunidade, né, que Deus vai dar chave de casa, carro, emprego novo, cura, se Deus falou para mim de madrugada, igreja, venham para a igreja, convidem os seus vizinhos, e o povo começar a chegar na igreja, o que vale a pena é o que deu certo. Se já deu certo, tá tudo bem. Não importa se é errado ou mentir. Então o pragmatismo é isso, tá? É uma ferramenta de crescimento de igreja. O importante é o que dá certo e não o que é certo. Então, se eu inventar profecia, língua estranha e demonstrar que a minha igreja é muito avivada, mas isso é mentira, o importante é o que dá certo. E atrelado a isso, nós temos o sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a junção de doutrinas, é a unificação das doutrinas bíblicas com outros cenários religiosos. Ou seja, deixa eu aqui dar um exemplo. Hoje, você e eu, que somos crentes, nós não vamos mais para Aparecida, para Juazeiro do Norte, não fazemos mais peregrinações, nada disso. Mas existem no meio evangélico, principalmente pentecostal, algumas denominações que elas dizem ser evangélicas, mas elas continuam utilizando os mesmos métodos que elas usavam quando elas estavam no espiritismo, no catolicismo, né? no candomblé, tá? Quando você vê pessoas usando água ungida, rosa ungida, caminho de sal, esse tipo de coisa, é a mesma coisa das outras religiões, né? Só mudou o rótulo, o nome, mas o conteúdo é o mesmo. Então o sincretismo religioso tem entrado em muitas igrejas, e uma igreja verdadeira, ela não tem pragmatismo e nem sincretismo religioso, ela tem escritura como a sua única regra de fé e prática, tá? Muito bem, uma palavra aí do Charles Spurgeon, pregador do século XIX, conhecido como o último dos puritanos. Foi um pastor batista, muito usado por Deus. Ele diz o seguinte, olha que interessante, abro aspas, a melhor água ungida é a lágrima do arrependimento, fecho aspas. Olha que coisa legal, não é? Quer água ungida? A melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. Se arrependa, busque a Deus, volte as suas costas para o pecado e sua face para Deus. Né? É o que Spurgeon queria dizer quando escreve aí essa frase. Muito bem. Segunda marca de uma igreja verdadeira. Atos 2:42, o finalzinho aí, ó. E nas orações. Tá? Então, uma igreja verdadeira pode ser evidenciada pela a atitude que ela tem sobre a oração. É uma igreja que ora, não é? É uma igreja incessante na oração. Deus é soberano e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas sendo ele soberano, escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Orar é conectar o altar com o trono, a fraqueza humana à onipotência divina. Orar
é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Pela oração, a igreja é fortalecida com poder para testemunhar. E a gente vê isso, não é verdade, ao longo aí das escrituras, principalmente no livro de Atos, né? Precisamos conhecer o poder de Deus através da oração antes de sermos usados por Deus na pregação. Pela oração, a igreja transforma as ameaças do mundo em ousadia para testemunhar com intrepidez. A perseguição jamais enfraqueceu a igreja. Ao contrário, deu ainda mais ousadia para clamar aos céus, rogando autoridade e poder para testemunhar. Foi assim com os apóstolos diante da perseguição do sinédrio judaico. Foi assim com os crentes primitivos diante da amarga e truculenta perseguição dos imperadores romanos. Foi assim ao longo da história da igreja. O sofrimento põe a igreja de joelhos e quando a igreja se ajoelha, ela é mais forte do que um poderoso exército. A igreja transforma as ameaças do mundo em oportunidades para buscar a face do Onipotente e sair desse campo das lágrimas revestida com o poder do Espírito Santo. Aí nós temos aqui alguns textos em tela que corroboram, né, com a leitura que nós fizemos aí do nosso slide, tá? A igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas efetivamente orava. Ela dependia mais de Deus do que dos seus propósitos ou próprios recursos, desculpe. Então, Atos 1,14. Todos unânimes perseveravam em oração, né? É um trecho muito interessante que fala que Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos estavam ali orando, né? Então, antes do Espírito Santo descer, qual que era a postura da igreja? Oração. Aí a gente vai para Atos 3:1. Os líderes da igreja vão orar às 3 da tarde. Atos 4:31. A igreja sobre perseguição ora, o lugar treme e o Espírito Santo desce. Atos 6:4, texto clássico, né? A liderança entende que a sua maior prioridade é oração e palavra. Atos 9:11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando, né? Atos 12:5, Pedrão está preso, mas a oração incessante da igreja em seu favor era constante, então ele ali naquele cenário, né, foi liberto de forma miraculosa. Atos 13, versículo 1 ao 3, a igreja de Antioquia orava e Deus abre as portas das missões mundiais. Atos 16:25, Paulo e Silas presos naquela prisão ali, naquele cenário, né? Nós conhecemos muito bem. Muitos hinos foram, né, inspirados ali, né, para que fosse narrado, né, essa realidade de Paulo e Silas na prisão. E o Senhor Deus abre, então, as portas da Europa para a pregação do Evangelho. Atos 20:36, o apóstolo Paulo ora para os presbíteros de Éfeso, encoraja aqueles homens, né, para que eles pudessem pregar todo o conselho de Deus. Atos 28, versículo 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos de uma ilha chamada Malta e os cura, tá? Então a igreja hoje fala de oração, mas não ora. Deixei apenas aqui alguns trechos, não é? Só em Atos, sobre a oração. A gente podia usar tantos outros, né? Ao longo da Escritura, mas só alguns para favorecer aí o viés da igreja, tá? Muito bem. Uma terceira marca, né, que evidencia uma igreja verdadeira. Igreja verdadeira também pode ser reconhecida pelo temor que ela tem a Deus e na igreja, né? Então, terceira marca, uma vida de temor a Deus na igreja. Atos 2, 43, comecinho aqui, ó. Em toda alma havia temor. O temor a Deus é a joia perdida na igreja de hoje. A irreverência e a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração. Perdemos a admiração
e a consideração por Deus. Mas nem sempre foi assim. O temor do Senhor estava presente no coração dos primeiros crentes. A igreja primitiva crescia e se edificava porque caminhava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Os crentes obedeciam ao mandamento: temei a Deus. Temos um trechinho aí, ó. 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Tem o texto clássico de Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tá em tela aí, ó, Provérbios 1:7. Precisamos urgentemente resgatar ou restaurar o temor a Deus em nossas vidas. A palavra temor significa a qualidade positiva de respeito, reverência e piedade. Deus é o seu objetivo. Seja ele o vosso temor. Um outro trecho aqui, né? O temor a Deus é algo precioso. Ele resume o sentido da vida. Um trecho. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. O temor a Deus é importantíssimo para o crente, pois ele é tesouro dos crentes. O princípio da sabedoria, a fonte da vida, é aquilo que faz a diferença entre o justo e o ímpio. Tá? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, uma vida de temor era uma forma, né, da igreja de Jerusalém ser identificada. E ainda hoje, isso precisa ser levado à risca. Não é verdade? A igreja pode ser reconhecida pela palavra, pela oração, mas pela vida de temor que ela leva. Quando somos tomados pelo temor de Deus, experimentamos bênçãos maravilhosas, desfrutamos da alegria e da misericórdia de Deus. Confiamos mais em Deus e fugimos do mal. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos, obedecemos a Deus cumprindo seus propósitos e nos dispomos a entregar aquilo que Ele nos pede. Salmo 147:11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Mas uma outra marca, né? A igreja de Jerusalém também, segundo o texto de Atos 2:43, em amarelinho aí, ó, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma quarta marca, havia presença da intervenção extraordinária de Deus. Uma igreja verdadeira, ela precisa evidenciar na palavra, na oração, na sua vida de temor, mas na prática, sinais, presença de Deus, não é verdade? A manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. Atos 3, nós temos lá o paralítico que é curado. Atos 4:31, o lugar onde a igreja ora treme. Atos 5:12 ao 15, muitos sinais e prodígios são feitos. Atos 8:6, Filipe realiza sinais em Samaria. A conversão de Saulo é seguida da cura, não é? A libertação de Pedro pelo anjo do Senhor, o terremoto de Filipos, não é? Textos que a gente já trabalhou com vocês nos slides anteriores. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Deus cura os enfermos de Malta pela oração de Paulo. Estão os trechinhos para vocês consultarem depois. Então, hoje há dois extremos na igreja. Aqueles que negam os milagres e aqueles que inventam os milagres. Nós temos os continuistas, aqueles que acreditam na atualidade dos dons, e temos os cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons cessaram. Tá? Isso é comumente trabalhado nas igrejas históricas, tradicionais ou pentecostais e assim por diante. Tá? Mas nós temos também essas duas realidades. Aqueles que negam os milagres, não existe mais milagre, Deus não faz milagre hoje, Deus não pode usar alguém para realizar milagres, e aqueles que inventam milagres. Não é verdade? Se liga lá a televisão, tem determinado apóstolo moderno prometendo determinado milagre, e a mesma pessoa que foi na terça, está na quarta, está na quinta, só muda o nome. Eu me chamo João. Aí na quinta, eu me chamo Roberto. Aí na sexta, eu me chamo Cardoso. Gente, isso aqui é um problema. Não é? Isso aqui é um problema. Mas uma igreja verdadeira, ela precisa evidenciar a sua autenticidade
com uma vida de palavra, de oração, de temor, mas também de sinais. Né? E se hoje nós não vemos tantos sinais, não é porque os dons cessaram, não é porque Deus não realiza milagre, é porque nós não estamos preparados para receber essas manifestações da parte de Deus. Não é verdade? Mais uma quinta marca. Uma igreja verdadeira pode ser evidenciada pela comunhão, pela unidade que ela leva na sua vida. Texto de Atos 2, 44 ao 46. 44 diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, uma quinta marca. Uma igreja verdadeira, ela valoriza a comunhão uns para com os outros, tá? Todos aqueles que nasceram de novo, que fazem parte da igreja e seus membros devem demonstrar aos olhos do mundo, de forma visível, essa unidade interna. A desunião dos crentes, portanto, é uma ameaça à igreja e um escândalo diante do mundo. Essa atitude desonra Cristo e a própria igreja. Quando Paulo escreve sua carta aos Filipenses, faz uma transição dos inimigos externos para os perigos internos, e Paulo está deixando a ameaça de um mundo hostil para tratar de um problema igualmente ameaçador, o da comunidade dividida. Ele vai dizer isso lá, no capítulo 4. Olha, eu rogo a Evode, rogo a Sinti que pensam e sintam mesmo no Senhor. Provavelmente duas irmãs ali não estavam tendo comunhão plena. Estava acontecendo alguma coisa ali. Né? Então Paulo alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Assim, não basta apenas ficar firme contra os perigos que vêm de fora, é preciso acautelar-se contra o perigo de esboroar-se por causa das divisões internas. A palavra de Deus nos revela de forma clara algumas realidades básicas que unem todos os cristãos. Né? Primeiro elemento aí em tela, né? Um só corpo. Só existe uma igreja verdadeira. O corpo de Cristo, formada de judeus e gentios. A única família no céu e na terra. Uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando é convertida e batizada pelo Espírito nesse corpo. Nenhuma igreja local ou denominação pode arrogar para si a pretensão de ser a única igreja verdadeira, como faz o catolicismo moderno, né? E romano, não só moderno, mas como romano. Moderno, que eu quis inferir aqui, é que o catolicismo passou por algumas atualizações, não reforma, atualizações doutrinárias no que tange a adaptação. Né? Muitos católicos são carismáticos hoje, né? Entre aspas, usam dons e entre outras coisas. Tá? Mas, seja o catolicismo romano ou carismático moderno, eles dizem que eles são a única igreja verdadeira. Tá? Existem outros movimentos evangélicos que também dizem que eles são a única igreja verdadeira, né? Que são seitas, na verdade. Mas o segundo ponto, né, é uma outra realidade. Um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. Né? Até para a distribuição dos dons, a Bíblia vai dizer que a um, pelo mesmo Espírito, foi dada a palavra de profecia, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de interpretar línguas e assim por diante. Né? Mas uma outra realidade, uma só esperança. É a esperança da volta de Jesus para reinar com a sua igreja. Então, você vê que nesses exemplos que nós estamos oferecendo a vocês de unidade, a igreja, o mesmo Espírito, o mesmo propósito, a mesma esperança, Jesus vai voltar e um só Senhor. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, vive por nós e um dia virá para nós. É difícil crer que dois crentes que dizem obedecer o mesmo Senhor sejam incapazes de andar juntos em unidade. Alguém perguntou a Gandhi, o líder espiritual da Índia, né? Qual é o maior impedimento para o cristianismo na Índia? Ele respondeu, os cristãos. Interessante, né? Confessar o senhorio de Cristo é um grande passo na direção da unidade entre o seu povo. Uma vez perguntaram para Dwight Lyman Moody, pastor, qual é o maior problema da igreja?
Ele respondeu: o maior problema da igreja são os obreiros, são os crentes. Difícil, né? Mas ainda temos o exemplo de uma só fé. Essa fé tanto é conteúdo da verdade em que cremos, como é a nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. Um só batismo, este é o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, né? É aquela porta de entrada. Mas, em sétimo lugar aqui, um só Deus e Pai. Deus é o Pai de todas as igrejas, tanto da terra como do céu, ou seja, a igreja universal, invisível. Deus é sobre todos. Esta frase implica no domínio de Deus. Deus age por meio de todos. Esta frase implica na providência de Deus. Em terceiro lugar, Deus está em todos. E esta frase implica na presença de Deus. Mais uma forma de unidade, tá? O Deus que é Pai de toda a igreja, tanto a terra como no céu, igreja visível na terra e invisível, que já está glorificada, que nós trabalhamos com vocês, na mente de Deus, e sobre todos, né? E age sobre todos e por meio de todos. Né? Fala da soberania de Deus. E está em todos, o atributo da onipresença. Legal. Mas uma sexta marca. Né? Uma igreja verdadeira, ela pode ter a sua evidência externa, né? A sua luz externa, também produzida pelo impacto que ela tem na sociedade. Olha que legal, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Mas pegando o gancho aqui e caindo na graça de todo o povo, né? Uma igreja verdadeira, ela tem sua luz aí um estilo de vida que produz simpatia na sociedade. Vamos ver aí em tela, né? A igreja era comprometida com a verdade, mas não com a religiosidade. Não era uma igreja legalista, tá? A igreja era santa, mas não farisaica. Ou seja, entra aquela vertente, né? E louvando a Deus. Ela também tem uma outra marca interna, que é um louvor fervoroso. Uma igreja verdadeira, ela pode ser evidenciada pelo louvor fervoroso que ela tem. E isso, de certa forma, traz simpatia do povo, né? Os crentes eram alegres, festivos, íntegros. Eles contagiavam, caindo na graça de todo o povo, o texto nos ensina, né? O estilo de vida da igreja impactava a sociedade, e deve impactar ainda hoje, né? Precisa, senão não é igreja. Melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais. Então a igreja, quando ela traz esse impacto para a sociedade, ela produz isso. Melhores maridos, melhores esposas, filhos, pais, estudantes e até melhores profissionais. Profissionais honestos. Sétima marca. Uma igreja verdadeira também, ela traz em sua luz a evidência de experimentar um crescimento numérico diário. O finalzinho do versículo 47, né? Tá em amarelo aí, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos entender isso aqui? Quem é que acrescenta quantidade à igreja? O método? O pregador? O cantor? Os músicos? Não. E todos os dias acrescentava o Senhor. É Deus quem dá crescimento para a igreja, tá? Vamos entender isso aqui juntos? Então, pela ação soberana de Deus, né, a igreja experimentava um crescimento numérico diário. Né? Temos hoje dois extremos, a numerolatria e a numerofobia. Né? Então, a numerolatria, a idolatria dos números, que é a típica congregação que vive falando, minha igreja só cresce, 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 a gente tem mais de 300 membros. Igreja às vezes inchada. A grande pergunta é, quantos são crentes de verdade? Quantos participam da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino? Ou será que são caçadores de profecia? E é por isso que a igreja está inchada e cheia. Mas temos também uma outra realidade, que é a numerofobia, que é o medo dos números. Né? A pessoa fala, não, minha igreja já tem quase 30 anos e tem 40 membros, e está bom demais. Porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Isso não é verdade. Isso não é verdade, tá? A gente vai ver aqui se Deus não quer quantidade, tá?
Qualidade gera quantidade. A igreja ela crescia em números, a igreja crescia diariamente, a igreja crescia por adição de vidas salvas, porque Deus dava a ela a quantidade, né? A igreja crescia por ação divina. Vejamos aí o crescimento da igreja, se Deus não quer quantidade. Olha só, Atos 1,15, começa lá com 120, né? Aí depois Atos 2,41, nós já temos 3.000 membros agregados. Atos 4,4, 5.000 membros. Olha que coisa interessante. Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja, ou seja, já é incontável. E isso reverbera até os dias de hoje, não é verdade? Até nós. Mas aí, ó, nesse último slide, Atos 6,17, o número dos discípulos é multiplicado. Olha que interessante. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria. Atos 16,5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Que coisa boa, não é verdade? Que coisa gloriosa a gente vê essa progressão na igreja. Então Deus quer qualidade, sim. Deus quer quantidade. Quando a igreja tem qualidade, Deus acrescenta a ela a quantidade. E na nossa conclusão desse módulo, temos algumas perguntas aí. A pergunta errada é: o que eu devo fazer para a minha igreja crescer? A pergunta certa é: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Nossa igreja tem feito diferença na nossa sociedade, no nosso estado e nosso país? Que Deus nos ajude a ser uma igreja que produz impacto no meio em que vivemos. Muito bem, queridos. Eu quero concluir com vocês aqui o nosso módulo, pedindo a vocês, rogando a vocês, que vocês façam aí uma releitura das leituras complementares obrigatórias, que vocês também façam uma revisão, não é, de cada aula que foi trabalhada aqui ao longo desse primeiro módulo do nosso curso de teologia. E eu vou passar a vocês uma atividade. Então eu defini que para esse módulo não será uma avaliação, mas um trabalho, tá bom? Um trabalho que eu vou elencar aqui no término dessa aula dentro da plataforma, tá bom? Muito bem, que Deus continue abençoando a sua vida. Um fortíssimo abraço, fiquem todos na paz e se houver dúvidas, não deixe aqui de realizar as perguntas dentro da nossa plataforma, dentro do Maestros aí, viu? Um abraço, fica na paz.